Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui do Centro Espírita Jesus e Allan Kardec, SEJAC. Com muita alegria que a gente recebe todos vocês para mais esse momento de oração, de reflexão do Evangelho, aplicando essa mensagem do Cristo à nossa vida, ao nosso cotidiano, a esse aprendizado que todos nós temos que exercitar aqui nessa oportunidade reencarnatória. Queria dizer a todos que tenham um domingo muito abençoado e que se sintam acolhidos por essa família SEJAC. Dizer que o nosso chat também está aí aberto para que todos possam se envolver, participar e contribuir com as reflexões. Lilian, Juliana, Wilter, está ali escondidinho. A gente vai estar aqui conduzindo esse trabalho, mas com o envolvimento de todos e com as bênçãos da espiritualidade e a presença do Cristo aqui entre nós. A gente já tem aqui o bom dia da Cirlânia, bem-vinda Cirlânia, muito bom ter você aqui com a gente, e todos que já estão aí conosco. Agora a gente vai fazer a oração inicial, para a gente já ir entrando na sintonia desse momento tão precioso para todos nós, que é um momento de oração. Então, eu convido todos, nesse momento, a se concentrarem, a sentirem a presença do Mestre amado entre nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que esse Mestre possa derramar suas bênçãos de amor sobre todos nós, sobre nossa luta, essa luta diária, onde temos que vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos apegos, as nossas fragilidades, e que esse Evangelho nos auxilie nessa jornada evolutiva, dando sentido para a nossa vida, transformando o nosso coração numa grande sementeira de amor, onde a nossa colheita será uma colheita preciosa do bem que plantarmos hoje. Senhor, abençoe todos que estão aqui presentes, participando desse Evangelho no lar, que as suas bênçãos cheguem nas dores, nas aflições, cheguem naqueles familiares mais necessitados, adoentados, aqueles mais difíceis, que precisam dessa luz de amor. Que o nosso Pai amado, que derrama sobre todos nós essa fonte da vida, esses fluidos de amor, possa conduzir a nossa vida, e que seja sempre feita a vontade de Deus na vida de cada um. Abençoe esse Evangelho, esse estudo, que a gente conte com a presença amiga dos seus emissários de amor, essa equipe espiritual que nos auxilia na condução desse trabalho, que todos sejam inspirados, iluminados, pelas bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um domingo, nesse trabalho tão abençoado. Esteja conosco e que a sua paz envolva todos nós, que assim seja. A gente também já está com a Célia, dando bom dia, bem-vinda, Célia. O Jadir também, bom dia, que as bênçãos celestiais nos envolvam. Assim seja. Então, Ana Elvira também chegou aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda, Ana. Nós vamos utilizar, como sempre, o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, esse livro lindo da coleção Fonte Viva, que é um estudo lindo do Evangelho, um estudo profundo que o Emmanuel deixou para todos nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, também é esse estudo moral do Evangelho de Jesus. Então, agora, o Wilter vai abrir para a gente aqui o Pão Nosso. Isso aqui? Ele abriu na página, no capítulo 96, que é justamente por isso. Nós vamos colocar aí. É um livro Pão Nosso. Vou colocar aí para que vocês acompanhem a leitura.
O nosso capítulo 96. Justamente por isso. Então, agora a Juliana vai ler capítulo? 96. A Juliana agora vai ler para a gente e depois a gente faz as reflexões. Livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 96. Justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. 1 João, capítulo 2, versículo 21. O intercâmbio, cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo conceito. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Por que os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Bem, um texto hoje que vai caber a todos nós pensar muito, né, nessa comunicação, nessa relação bonita que nos é permitida. E o Wilter vai iniciar aqui para a gente as reflexões e participem conosco, deixando aí a contribuição de cada um de vocês. Nossa, tanta coisa aqui, hein? A gente não sabe por onde começar. Vamos começar pelo título, né? Justamente por isso. Por que justamente por isso? Por que eu não escrevi porque você ignorava? Eu escrevi exatamente porque você conhecia. Né? Porque aí a gente vem. Ele está dizendo que a comunicação entre os ditos vivos e os mortos tem sido dilatada, né? A gente vê da doutrina espírita para cá como esse processo tem sido aumentado, né? E como no Brasil teve um momento especial, né? Chico, Divaldo e tantos, como essa comunicação floresceu. Olha a pátria do Evangelho renascendo aqui, mas ele está dizendo que essa comunicação veio porque a gente sabia, porque a gente sempre soube, a gente sempre ouviu o Evangelho, só que a gente nunca fez. Né? Olha o Cristo, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Né? É porque a gente sempre ouviu isso e nunca fez. E esse momento em que tudo acontece, em que a ampliação, ele chamou Pentecostes mundial, é um verdadeiro Pentecostes mundial, onde explode mediunidade, onde explode, que sempre houve, não é novidade, mas onde explode comunicações, onde explode... No caso do Brasil foi uma coisa impressionante. Né? Só a obra do Chico, a coordenação do Emmanuel, a Joana de Ângeles, o André Luiz, só essa comunicação é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que a gente
não consegue apreender e absorver tudo isso nessa encarnação. A gente fica tentando ler, estudar a obra do Emmanuel, do André Luiz, a gente não dá tempo, não consegue, que cada vez que a gente... Não dá para ler uma vez só. Não dá para ler uma vez só Paulo e Estevão. Paulo e Estevão é Atos dos Apóstolos. Né? É difícil. Olha, há 2000 anos do Emmanuel, olha essa coleção, Fonte Viva, Pão Nosso. O que é essa coleção? É o Emmanuel nos ajudando a estudar o Evangelho. Quando ele disse ali atrás, convém notar, eu estou pulando o início porque eu sei que o tempo é curto, então se a gente fosse pegar o texto de ponta a ponta, hoje seria impossível, que é tanta coisa. Mas olha como ele diz, convém notar que as vozes comovedoras e revigorantes do além. Quem são essas vozes comovedoras e revigorantes do além? São essas comunicações. Essa voz do Emmanuel é uma delas. A da Joana de Ângeles é outra dela. A do André Luiz é outra dela. E outras tantas. São essas estrelas cadentes. São essas estrelas cadentes que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que ao comando do mestre vem para trazer essa verdade. Né? Fala, Cláudio, bom dia. Então tá, convém notar que essas vozes comovedoras e revigorantes repetem comumente, é porque eles não estão trazendo novidade, eles estão trazendo velhas verdades. Que velhas verdades? A doutrina espírita não é o evangelho redivivo, não tem que reviver esse evangelho, a verdade é eterna. A verdade que Jesus trouxe, a gente não vai modificar aquela verdade, porque a gente não tem condições. Nós não tivemos condições ainda de alcançar aquela verdade. Né? Mas são velhas verdades, porque são verdades eternas. Sempre existiram essas verdades. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho para que a gente consiga compreender e apreender essa verdade. Essa verdade que traz vida, não traz morte. Aquela de deixar os mortos enterrar os seus mortos, aquela é quem se ausenta da vida. Né? Essa verdade de Jesus é uma verdade que traz vida, e é uma verdade que não modifica. Por isso, essas vozes do além, comovedoras e revigorantes, elas repetem comumente velhas fórmulas da revelação. Velhas fórmulas da revelação. Está repetindo a revelação. O que Emmanuel está fazendo nesse livro aqui, que foi na década de 50? Ele está trazendo a compreensão de velhas fórmulas da revelação. O que João falou aqui? Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Jesus, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ele está trazendo de maneira cheia de emoção e cheia de verdade essas verdades, essas reveladas, né? E relembram o passado da sabedoria terrestre. Mas tem uma finalidade. Aí ele diz, a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida, a fim de que a gente compreenda melhor o que é vida. Então não adianta eu ficar me achando religioso, me achando isso, me achando aquilo, se essas velhas verdades que são eternas, e essas revelações do Evangelho não me fazem valorizar a vida. E o que é valorizar a vida? É botar um valor financeiro à vida, dizer que a vida vale muito, ou valorizar a vida significa viver dignamente a vida? Eu não valorizo a vida, não é quando eu digo que valorizo a vida, é quando eu vivo de maneira correta cada minuto. Aí eu valorizo a vida. E se eu conseguir viver seguindo esse caminho da verdade dito por Cristo lá atrás, que são essas velhas verdades, que eu sempre soube, mas eu nunca fiz, né? Se eu conseguir viver, aproveitar o tempo, aproveitar o minuto, aproveitar as oportunidades, aí eu estou aproveitando, aí eu estou respeitando a vida. Quando eu jogo o tempo fora, eu não estou respeitando a vida. Quando eu vivo uma vida ociosa, eu não estou respeitando a vida. E não tem só a ociosidade do movimento físico, tem a ociosidade mental, a preguiça de pensar, a preguiça de mudar o sentimento, de mudar o pensamento. Essa ociosidade é a mais perigosa, porque essa é a morte que mata o espírito.
Esses são os mortos que devem continuar enterrando os seus mortos. Nós falamos disso, por coincidência, nós falamos disso essa semana no projeto do Emmanuel. É preciso deixar de ser esses mortos. Ele falou ali, esse contato de vivos e os mortos. Quem são os vivos? Quem são os mortos? Né? Emmanuel diz que morto não é o cadáver. Cadáver é uma coisa. O morto é o que se ausenta da vida. Né? Essa vida no sentido mais amplo. É quem aproveita essa vida. É quem respeita essa vida. No livro A Gênese, não diz que a vontade e o pensamento são os instrumentos de aperfeiçoamento do espírito? Não são para o espírito a mesma coisa que são as mãos para o corpo? O que são as mãos para o corpo? Simbolizam o quê? Simbolizam o material, a construção, aquilo que eu posso fazer. Então, as mãos para o corpo, as mãos representam toda forma de expressão do espírito que eu posso fazer. Eu posso me expressar pelas mãos de várias formas, construindo a vida material. Agora, o instrumento de construção material são as mãos. E qual é o instrumento de construção espiritual que o livro A Gênese fala? A vontade e o espírito, e o pensamento. Então, eu preciso de ter essa vontade, de quebrar as minhas imperfeições, de vencer as minhas tentações. Aí, eu vencendo essas tentações, eu quebrando as minhas imperfeições, eu vou começar a seguir aquele conselho de Pedro. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que tem virtude, nisso pensai. Por que pensai no que tem virtude? Porque o que tem virtude tem o bem, tem o bom, tem o sentimento bom. E o que qualifica o pensamento é o bem, é o sentimento bom. Então, se eu começar pela atitude da vontade, olha como isso é trabalho. Isso não é ociosidade, isso é trabalho. Se eu começar a vigiar, olha o vigiar e orar. Se eu começar a vigiar pelo pensamento, começar a trazer pensamentos melhores, qualificar melhor os pensamentos através de bons sentimentos, eu vou trazer esse mecanismo novo. Eu vou estar valorizando a vida. Agora, se eu ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, daqui 10 anos eu sou o mesmo, porque a vida me levou para o mesmo lugar, que é o meu lugar. Eu preciso mudar, é o meu lugar. Qual é o meu lugar? Onde é o reino de Deus? Não é no meu interior, não é no meu coração, não é aí que eu tenho que santificar o nome de Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, não é nesse sentimento que eu tenho que santificar Deus e tenho que trazer Deus? Se eu tenho que trazer Deus para dentro de mim, se eu tenho que santificar esse nome, eu tenho que santificar como? Usando qual instrumento de trabalho? Usando qual ferramenta? A ferramenta do pensamento e a ferramenta do sentimento. E eu não faço isso se eu não tiver vontade. É preciso ter uma vontade muito forte, que eu ainda não tenho, a vontade suficiente, para vencer as imperfeições em mim. Porque as imperfeições em mim são muito mais fortes que a minha vontade de fazer o bem. Aí eu sou derrotado sempre nessa luta diária, a cada minuto eu tenho dúvida, isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo. E eu sempre vou no pior, porque o pior é onde eu tenho a sintonia, na maioria das vezes. Aí eu preciso me inspirar através da orar e vigiar, mais uma vez, para eu ter uma coisa melhor, para me fortalecer a me libertar, porque eu sou escravo dessas minhas imperfeições. Me libertar dessas imperfeições, eu só tenho um instrumento de trabalho. Como eu vou quebrar as algemas que estão me algemando o espírito? Tem algema que algema a mão, que escraviza, que amarra as mãos. E tem algema que escraviza o espírito. O hábito negativo, aquilo que me faz ser sempre igual ao que eu sempre fui, é uma algema. Aquilo me aprisiona ao homem velho. Há séculos. Há séculos. Eu estou aprisionado a mim mesmo há várias encarnações. Porque essas tentações, essas imperfeições, são as imperfeições minhas da alma, do espírito, que sempre me venceram. E eu não consigo vencer. Aí ele está dizendo o quê? Justamente por isso que está escrevendo. E Emmanuel vem e traz todo esse texto de volta. É um Pentecostes mundial, a explosão da comunicação no mundo. Mas não é para trazer novidade. E aí, olha, só para eu parar um pouco,
a gente fica procurando novidade, a gente é novidadeiro. A gente quer, né? Agora como é que agora faz? Agora é de trás para frente? Agora é de cabeça para baixo? Como é que é? Cada semana a gente quer uma coisa nova, mas a gente não sabe fazer o velho. Aí um repórter perguntou para Chico Xavier, querendo novidade, porque Chico já tinha falado tanto, já tinha trazido tantos livros, tanta coisa. O repórter, Chico, o que tem de novo? E o Chico falou, de novo, meu irmão, de novo tem o Evangelho. Por que o Evangelho é o que tem de novo? Porque são as velhas verdades que a gente não chegou ainda nelas. Né? Porque a gente ignora. Né? Aí vem esse Evangelho e essas manifestações são as vozes comovedoras e revigorantes do além, que repetem comumente velhas fórmulas da revelação. Toda essa coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva, todos esses livros que a gente usa, na maioria das vezes, como uma mera mensagem de harmonização, tomando cuidado para não achar que esse mero aí vai um pejorativo, não, mero no sentido de simples, né? Porque é muito mais profundo do que isso. Esses livros, essa coleção, nos auxilia na compreensão dessas velhas verdades que a gente ainda não chegou nelas e fica procurando novidade. E a gente quer novidade, porque a gente ainda não compreendeu essas velhas verdades. Né? E esse Pentecostes mundial não é uma brincadeira, não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa sem razão, não é uma festa, não é uma farra. Não tem nada na vida sem sentido, sem razão de ser. E a razão de tudo isso é a transformação íntima, é o reino de Deus. Essa foi a missão de Jesus, trazendo a revelação. Né? E esse é o papel desse novo Pentecostes mundial, remexendo essas velhas verdades, para que essas velhas verdades comecem a fazer sentido para a gente. Não é porque a gente não saiba. Olha o título. É justamente por isso. É justamente porque a gente já ouviu. Só que a gente já ouviu, mas não vive. Aí a gente não aprendeu a valorizar o tempo. A gente joga as oportunidades fora. E essa encarnação é a grande oportunidade do presente. Eu não tenho uma oportunidade maior do que agora. Clóvis está trazendo aqui para a gente. O mais importante, contudo, é jamais nos descurarmos da finalidade precípua do estudo, manifestado no Evangelho redivivo, para a nossa melhoria moral. Eis o caminho. É isso aí, Clóvis. Legal, muito bom. É nesse ponto que recordamos, aí o Emmanuel vem. É nesse ponto que é justamente por isso, que recordamos a palavra de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Olha que ele colocou os mortos e os vivos entre aspas, relativizando o que é morto, relativizando o que é vivo. Tem muito encarnado morto, né? Tem muito encarnado morto, que não são cadáveres, são mortos-vivos. Como disse o Emmanuel, são mortos para o espírito, não são mortos do corpo. Do corpo são vivos, mas do espírito são mortos. Porque no pensamento e no sentimento existem cadáveres. A podridão que o Cristo falou no túmulo caiado por fora e podre por dentro, o que está podre por dentro é exatamente isso. É o que deveria estar vivo, está morto. O espírito que está por dentro no sentimento e no pensamento, que era o que tinha que ter mais vida, é o que está mais morto em mim. E o túmulo que está lá fora, que é o material, que é a casca, que é a forma, é o que está mais bonitinho, arrumadinho. Então eu estou arrumadinho por fora, pintadinho por fora, caiadinho por fora, apresentável, todo mundo vê, está tudo certo, está tudo bem, mas lá dentro eu estou cheio de coisas mortas. Conceitos mortos, pensamentos mortos. Mortos em que sentido? Coisas sem vida. Coisas que não são eternas, que não são imortais. Né? Mortos são coisas que duram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 6 anos, são coisas do mundo. Coisas que estão
embebidas de inércia, né? Não movimenta, não muda o sentido que está vivendo, né? E justamente trazer de volta essa mensagem é você começar a mudar o sentimento, e esse sentimento que vai orientar a nossa vontade para sair dessa inércia e para começar a trilhar esse caminho, né, de transformação. A vontade é essa força, né, esse motor que movimenta a nossa existência. E muitas vezes a gente usa ou não usa, ou usa essa vontade para coisas que são passageiras, para coisas que fazem com que a gente permaneça na inércia. Esse é o problema. Perfeito. Duas coisinhas. O final do texto, ele fala: se os que partem do mundo material falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem, estes quem? Os que ficam, os encarnados. Conhecem o caminho, porque já ouviram falar, são as velhas verdades, né? Da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Não têm a boa vontade, nem se animam, nem se decidem a trilhá-lo. É o que Jesus falou. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por que a gente fica aí, Jesus, Jesus, Deus me ajuda, Deus isso, Deus aquilo, o dia inteiro falando Deus e Jesus, e a gente não faz nada daquele ensinamento? Que tal se a gente começar a agir mais e falar menos? Porque muitas vezes, não que não deva falar, que falar de Jesus ou falar de Deus, nada, isso é ótimo. Mas falar e fazer. Porque se o falar significar trazer a paz da consciência para me acomodar a não fazer, esse falar é prejudicial. Ele só não é prejudicial se ele não inibir o meu fazer. Porque muitas vezes, por que eu vivo falando? Porque a minha consciência está pesada e eu falando Jesus o dia inteiro, falando de Deus o dia inteiro, eu acalmo a minha consciência. Mas aí eu não me transformo. Há quantos séculos eu vivo falando em Jesus? Há quantas encarnações eu vivo falando em Jesus, pregando crucifixo na parede e não consigo viver o que Jesus ensinou? Por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Né? Nada contra a imanência de Deus está presente em tudo, a gente queira ou não queira, não adianta. Né? E a gente fica, se Deus isso, se Deus aquilo, se Jesus isso, se Jesus aquilo, mas e a gente? Está fazendo o quê? Né? Jesus chamou: vinde a mim, os cansados e aflitos. É preciso ir. Ele está esperando. Vinde a mim. Então, como é que faz para ir sem vontade, sem atitude? Só para eu encerrar, aquela história, porque eu vi ontem, a história do mancebo rico, né? O que eu tenho que fazer? Eu quero te acompanhar, eu quero ir para o reino de Deus. Jesus falou: então tá, volta, larga tudo, vende tudo e me acompanha. Olha o dilema desse mancebo rico, desse jovem rico. Até que dava certo, ele vendeu alguma coisa, dar alguma coisa, uma caridadezinha, dava certo. Mas largar tudo quer dizer abandonar? Não, abandonar o velho, abandonar o orgulho, abandonar a vaidade, abandonar o egoísmo. Ele era jovem, rico, poderoso, ia participar de uma corrida de biga e não sei o quê, e fazer sucesso. Como abandonar tudo isso para seguir Jesus? Como abandonar? São os mortos. Como abandonar os mortos para seguir uma vida? Ele não aguentou. A Amélia Rodrigues disse, foi um encontro da verticalidade com a horizontalidade. Da verticalidade espiritual com a horizontalidade humana. Isso chocou o jovem. E ele falou: sinto muito, não consigo te acompanhar. Me perdoa se me amas. Isso a gente faz todo dia. Todo dia. A gente pensa, a gente lembra nessa verticalidade nos momentos de inspiração e a gente fala: me perdoa, Senhor, eu ainda não consigo. Eu vou ficar no mundo dos mortos. E aí, quando a gente lê que Jesus falou: volta, deixa os mortos cuidar dos mortos e segue, a vida sou eu, me siga. Como me siga? Não é seguir uma procissão, sem falar de procissão católica. Procissão que eu estou dizendo não é seguir onde ele está indo. Seguir os passos do caminho da verdade. Aí que encontra a vida.
Então, como é que eu vou seguir esses passos se eu não consigo caminhar por esse caminho, se o que é morto fala alto em mim e me vence? Aí o jovem foi vencido pela morte e não seguiu a vida, não seguiu Jesus e voltou para os mortos, voltou para o mundo dos mortos, voltou para a vida dos mortos, voltou para o conforto dos mortos, que ele sempre foi. Mas sentiu, teve vontade, teve um dilema. É o bem e o mal dentro de cada um. Nós temos isso a todo dia, a todo momento. A cada coisa que acontece comigo, a minha consciência traz o que eu tenho de vertical. E as minhas tentações trazem a minha horizontalidade. E eu tenho esse conflito entre as duas coisas. Aí a Délia Moreira, bem-vinda, Délia, está trazendo aqui para a gente. É como disse Francisco de Assis, vá e pregue o evangelho. Se necessário, use a palavra. É com a vida, né? Eu sou o nome do Jadir que gosta disso, hein, Jadir? Jadir sempre cita essa palavra, essa parte, Délia. Muito bom essa lembrança também. É isso, se precisar, fale, mas faça. Me faz lembrar também esse texto um pouco da passagem do caminho de Emaús, né? Quando Jesus ali, após aquele momento em que viram no Cristo a morte, os apóstolos, Jesus chega para eles e caminha todo o caminho de Emaús, junto deles, conversando com eles, e eles só reconhecem Jesus quando ele parte o pão. Porque a gente ainda está apegado a essa questão material. É muito simbólica essa passagem do caminho de Emaús. E aí, os apóstolos que conviveram com Jesus viveram também todas essas questões humanas da horizontalidade da vida, que a gente ainda está muito aqui, a gente não consegue, antes de partir esse pão, a gente não consegue conviver e ver que a vida não cessa em momento algum. Aí veio o Pentecostes, né, aquele momento em que chega para os apóstolos essas luzes do céu, essas vozes de Deus que são essas bênçãos que faz essa comunicação, essa conexão com a vida, né, todas as vidas, dos planos, de todos os planos da vida, e traz para a gente essa oportunidade de ver o que é melhor, o maior. E a gente ainda se apega ao que está aqui. Esse texto, Emmanuel, Chico, eles trazem para a gente esse olhar para a vida. Esse novo Pentecostes mundial é justamente isso, ó. As vozes, o Espírito Santo de Deus está aí para todos nós, para que a gente faça essa transição íntima, a gente comece a ver essa vida maior. Aí a gente pega essas vozes e traz para a nossa condição humana. E a gente quer adivinhar futuro, a gente quer um fenômeno, a gente quer atender nossos caprichos, nossas curiosidades, e esquece de ver que, além disso, tem o Evangelho, que é essa mensagem vibratória do amor do Cristo, que ele exemplificou para todos nós. É um texto, assim... Não dá para sair disso. Não, não dá para sair de onde a gente não chegou. Né? Eu não posso desistir porque eu não cheguei. Né? Eu preciso compreender mais esse Evangelho, e não é ficar aí decorando versículo e citando versículo decorado, é vivenciando. No estudo do Evangelho, o Emmanuel disse isso no Alcione, né? O Evangelho é para ser conhecido, meditado, sentido e vivido. São etapas. Ele falou dessas etapas. Conhecido. Conhecer, a gente já conhece ele há quanto tempo? É isso que ele está dizendo. Ó. Não foi porque eu não sabia isso que eu falei. É justamente por isso, porque você já sabe, você já sabia, você já ouviu. Então, essas passagens do Evangelho, todas elas a gente já viu, já leu, já ouviu. Então, conhecer relativamente, né? É claro que precisa conhecer sempre mais, um contexto histórico, conhecer também não se esgota fácil. Mas depois de conhecer, tem que meditar. Então, eu tenho que refletir sobre isso. Aprofundar. Mas meditar mesmo, mergulhar nesse conteúdo, com todo o conhecimento o mais amplo possível. Eu amplio o conhecimento
Aí eu trago a meditação para esse conhecimento ampliado. Depois que eu medito, eu falo depois, mas essas coisas não são em sequência cronológica. Eu preciso sentir. Porque se eu não sentir, eu não trago isso para o sentimento. O sentir é trazer para o sentimento. É o campo íntimo. Não é? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Se eu não tiver o amai-vos, eu não vou ter o sentir. Se eu ficar só no conhecer, eu vou ter só no instruir. O instruir sozinho precisa do amai-vos. E o amai-vos sozinho também precisa do instruir. Porque se o amai-vos sozinho me dá um... Por que muita gente acaba sendo fanática? Um carola fanático. Porque não tem o conhecer, fica só no sentir. Então, os dois sozinhos entortam minha compreensão do Evangelho. O conhecer sozinho, eu fico intelectualoide, sem sentimento. Aí eu querer entender o Evangelho só pela intelectualidade, vai ficar capenga. Mas se eu for para o outro extremo e for querer entender o Evangelho só pelo sentimento, só pelo sentimentalismo, só pelo sentimento, vira sentimentalismo. Aí eu vou ficar aquele choroso e morro de amores, mas que amores? Um amor sem consciência vira fanatismo e vira escravidão. A fé já foi isso. A fé já foi escravidão, quando era pura obediência. A fé raciocinada não é só obediência. A fé raciocinada tem que ter o amai-vos e o instruí-vos. Aí depois que eu conheço, que eu reflito, que eu sinto, só faz sentido se eu viver. Porque se eu sentir, eu consigo viver. Então, eu sigo esse processo. Tem mais participação? Tem. O Clóvis está trazendo aqui. O nosso maior desafio é de dúvida. Nos libertarmos das imperfeições morais e das ideologias materiais que ainda são disseminadas por toda parte. É isso aí, Clóvis. Muito bom. A nossa fiscal ali já me mostrou o relógio. Só porque, para não deixar de falar de Paulo de Tarso, é obrigatório. É obrigatório quase, né? Porque a nossa história, quem não se identifica com Madalena? Quem não se identifica com Paulo de Tarso? Quem não se identifica com Pedro negando Estão Jesus? Vivos na gente, né? Quem não se identifica com Judas? Eu sou todos esses a todo momento. Né? Mas quando ele falava eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, é isso. Né? É o horizontal e o vertical. Né? Ele já quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Por quê? Porque tem o mal ainda dentro dele. Esse é o combate interior que a gente tem que fazer dentro de nós para começar a praticar esse evangelho, que a gente começa a entender. E só para fechar mesmo, existe um movimento mundial doutrinário espírita e brasileiro, especialmente da FEB, de retomada do estudo evangélico, de as casas espíritas trazerem para si a responsabilidade evangélica. Quando a gente fala que as casas não podem se afastar do evangelho, não é se afastar da carolice, é se afastar da compreensão profunda do evangelho. E quem trouxe, a própria Joana de Ângeles, numa psicografia do Divaldo recente, falou: ninguém estudou o evangelho como Emmanuel. E a gente pega esse estudo e não considera com a profundidade que deveria. Ele fica muito no superficial, não como o próprio estudo, ele fica no superficial como nós somos. Aí a superficialidade é nossa. Nós é que temos que corrigir isso. Nós é que temos que deixar os mortos e seguir Jesus. Bem, vamos agora para o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas sempre a gente retoma, né, a reflexão, porque é sempre muito legal. Volta para o Evangelho, né? Volta para o Evangelho. Então, agora, abre aqui para a gente. O Juju vai abrir para a gente o Evangelho, eu vou colocar aqui para que vocês acompanhem. É o capítulo 3, item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, item 10.
Ok? Então vamos lá, eu vou ler para a gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento, só superioridade moral e inteligente. Estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito, e que a exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Sequência, né? Ai, ai. Toda vez que a gente lê essas questão das moradas, há muitas moradas na casa do Pai, a gente faz a relação planetária, né? Há muitos planetas de várias formas, planetas mais infelizes, mais felizes, e por aí vai. O nosso, de provas e expiações, o que é verdade, né? A gente faz essa relação de moradas planetárias, mas a gente precisa fazer também a relação das moradas interiores, porque não é ali o templo, né? O reino de Deus não é para ser construído ali, não é de acordo com a minha morada interior não é compatível com a morada planetária, as duas moradas não, as duas moradas não andam juntas, é difícil, né? Elas são compatíveis. É preciso conduzir a morada fora, a morada planetária, eu não tenho condição de conduzir, mas eu conduzo a morada interior, ela eu construo, né? Tudo isso que ele aplicou à morada planetária se aplica também à morada interior, né? À medida em que esses mundos felizes, o que é a felicidade nesse mundo interior? Olha, o que me traz a infelicidade? É andar contrário à lei, porque andar contrário à lei desperta a própria lei de ação, de reação e traz para mim os reajustes. Isso me traz aflição. Eu sou desequilibrado, não é porque alguém me botou no mundo de desequilibrados. Eu é que sou desequilibrado e todo mundo compatível comigo mesmo. Onde, é necessário, né? O que é necessário, onde todos nós imperfeitos cometemos imperfeições uns com os outros. E as nossas imperfeições não são iguais, porque a nossa morada não é igual. Mas não temos uma morada interior igual uns dos outros, né? Uns têm um sentimento mais para o ciúme, mais para o egoísmo, mais para o orgulho, mais para a vaidade, mais para isso, mais para aquilo, embora todo mundo tenha um pouco de cada uma dessas imperfeições, mas ela varia em intensidade de uma pessoa para outra. Aí a gente fica aqui nessa guerra, uns matando os outros, disputando com os outros, querendo passar por cima dos outros por causa dessas nossas imperfeições. Eu quero tudo para mim, eu quero o planeta para mim, eu quero o mundo para mim, eu quero tudo para mim, e quem atravessa na minha frente, eu quero detonar, eu quero não sei o quê. Como é que eu vou ter paz? Eu não vou ter essa felicidade. Que mundo feliz eu vou ter aqui dentro de mim?
Então, eu gosto de refletir, de raciocinar sobre as moradas planetárias. Claro, infinitas moradas na casa do Pai. Mas os nossos corações são também essas moradas infinitas da casa do Pai. E é preciso construir um mundo feliz dentro dessa morada imperfeita, e esse é o meu papel. É aqui que eu tenho que fazer, essa é a minha obra. Porque eu fazendo essa obra, eu estou sendo trabalhador na obra total, na obra do Pai. Não adianta eu querer ser imperfeito e querer consertar o mundo. Tem gente que já está querendo consertar outros planetas. Tem gente tão poderosa que está cheia de imperfeições, mas já está achando defeito em Marte, defeito em Plutão, e já está achando um monte de planeta que está cheio de gente imperfeita que não está de acordo com o que ele quer. E eu não tenho que consertar os planetas. Eles são o que são, porque eles obedecem à lei. Eu não tenho controle sobre isso. O que eu preciso ter controle é sobre esse planetinha interior, sobre esse mundo interior. É aqui que eu preciso construir o reino de Deus e essa morada. Agora, se eu conseguir, aos poucos, enxergar esse caminho de Jesus, do Evangelho, que estava falando no outro texto, que eu já sabia, mas não consigo compreender, se eu consigo deixar o mundo dos mortos, onde é que tem essas imperfeições que ele estava falando? Ambição de subjugar o vizinho, a guerra, ciúme, isso, né? Isso tem no mundo dos mortos. No mundo dos vivos, qual superioridade que existe? A superioridade moral. Olha o respeito que as pessoas tinham pelo Chico. Qual era a superioridade financeira dele? Qual era a superioridade de autoridade que ele tinha? A autoridade era moral. Olha Jesus. Com relação a toda a movimentação. Olha na relação entre os mundos, na relação mediúnica. Olha o que representa uma superioridade moral. Uma autoridade moral. Essa é a origem real da autoridade, porque ela é do mérito. Aí, nós aqui, é muito mais fácil eu conseguir a autoridade morta, porque é concedida pelo homem e morta, a autoridade temporária. Eu vou atrás de um cargo, eu vou atrás de um doutor, eu vou atrás de um galardão qualquer, eu vou atrás de uma coisa qualquer, para me esconder atrás dessa autoridade da hierarquia humana. Aí eu jogo toda a minha... Nós vimos não quero citar nome nem nada, mas nós vimos a conduta de um desembargador. Olha que autoridade que tem um desembargador, gente. É grande essa autoridade. Mas a autoridade do mundo. E olha, moralmente, o que aconteceu. Que feiura. Que feiura. Aí a gente respeita essa autoridade como autoridade real, como autoridade moral, mostrar uma carteira, dar uma carteirada. E não vou ficar preso a uma pessoa, não. As carteiradas são características nossas. Você sabe com quem você está falando? Isso é da natureza humana. A gente não aceita. Alguém, né? A gente se ofende porque mexe na nossa autoridade. Quem é você para falar assim comigo? Quem nunca falou isso? Quem nunca falou isso? Quem é você para falar isso comigo? Eu sou espírita há 50 anos, você está chegando agora e quer me dar lição? Quem é você? Ninguém é ninguém. Ninguém é nada. É preciso perder essa autoridade para aprender a ouvir. Quanto mais autoridade, essa autoridade falsa, mais a gente quer mandar. E a autoridade real, que é a autoridade moral, quanto mais autoridade, mais servir. Porque Cristo tinha autoridade exatamente porque servia. Não era porque se servia. Na obra de André Luiz, a gente vê quem tem as autoridades. São as pessoas que têm mais responsabilidade. No mundo, quem são as autoridades? São as que não entram na fila, são as que entram nos eventos sem pagar, são os privilegiados. Ter autoridade para ter privilégio, isso não é autoridade, isso é privilégio. E no mundo real não tem privilégio. Essa autoridade é você deixar de ser credor e passar a ser devedor.
O orgulhoso acha que ele é credor do mundo, o mundo me deve. E a pessoa, Paulo falava, sou devedor de gregos e romanos e etc. Quem já compreende é devedor de quem não compreende. A gente acha o contrário. Né? Quem tem um pouquinho mais de... Não existe um pouquinho mais de inteligência, mas quem tem um pouquinho mais de oportunidade e sobressai um pouquinho mais em alguma coisa, em vez de usar o que sobressai para ajudar quem não sobressai, faz o contrário. Eu uso aquilo que eu tenho de melhor para passar por cima de quem tem pior do que eu. E a lógica do mundo espiritual é outra, né? É bem contrária ao que a gente traz como as nossas verdades. A Adélia citou Francisco de Assis, e naquela oração atribuída a ele, é essa lógica invertida, né? Dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? É morrendo que se vive. Então, a gente precisa começar a inverter essa realidade, essa verdade que a gente considera sendo a real, esse mundo das ilusões que a gente já está tão acostumado, que é a nossa zona de conforto, né? Aquele companheiro do Chico, que era casado com Meimei, meu nome dele? Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi de reunião mediúnica a vida toda, desse grupo do Chico, tem tanta coisa de experiência nessas comunicações. Ele dizia tudo. Ele dizia que é impressionante ver a solidão do egoísta no mundo desencarnado. Olha só, a solidão do egoísta. Ele não passou a vida inteira querendo tudo só para si? Quando ele passou a vida inteira querendo tudo só para si, o que ele foi fazendo? Ele foi se fechando. Ele foi cortando relações. Ele foi se isolando. Depois conseguiu. Depois conseguiu a meta, ficar só. Olha só. E aquele que nasce servindo? A gente imagina a desencarnação de um Chico Xavier. Quantas pessoas? A do André Luiz, lembra? No livro Nosso Lar, só tinha aquela velhinha lá fazendo a prece por ele. Né? Quem vai estar nos recebendo? Aqueles que nós enganamos? Aqueles que nós passamos para trás? Aqueles que eu aproveitei que eu estava um pouquinho mais forte que ele, um pouquinho mais isso que ele, e enganei, e passei para trás, um irmão, aqueles é que vão estar me recebendo? Granjeai amigos, fala a doutrina espírita. O que eu estou granjeando? Adversários? O Clóvis está trazendo aqui. Certa vez o profeta Natan disse ao rei Davi que Deus não queria templo de pedra. Por isso, ele enviaria o Messias, Jesus, que é a consciência de Deus. Já temos essa consciência? Somos espíritos. Perfeito, é isso aí, Clóvis. Beleza. E seu Jadir aqui revelando, ó. A Adélia, na verdade, é ele. Deixa de ser bandido, Jadir. Ele está falando aqui é Jadir, estou participando pelo tablet da minha filha. Eu falei que quem gostava disso era Jadir, Adélia, tá vendo? Tá vendo, Jadir, como a gente não pode mentir? Não estou falando que você estava mentindo, não. O espírito expressa a si mesmo, de todas as formas. Quando a Adélia expressou uma coisa compatível com o Jadir, e a coisa compatível foi boa, por isso que eu estou fazendo a relação. Quando a Adélia se expressou da maneira compatível com o Jadir, eu me lembrei de Jadir, porque estava na sintonia do Jadir. É o campo vibracional, né? Não é? E não era ele. Eu enxerguei Jadir, e era você. Muito bom. Gostei. Bem, gente, vamos encerrar, né? Porque tem um horário e a gente respeita, mas foi, assim, muito interessante, muita coisa para a gente pensar e fazer esse exercício, né, da vida espiritual, que é realmente o que nos importa, é viver essa verdade que a gente já conhece, só que a gente distorce muitas vezes. Então, agora, para encerrar, vou pedir Juliana para fazer a oração final e convidar todos a participarem desse momento final da oração e também aproveitar para receber as bênçãos, as energias dessa espiritualidade que nos acompanha a serviço de Deus e do Cristo. Senhor Jesus, nós somos gratos
por essas palavras que nos relembram o caminho que devemos seguir. Somos gratos por essas revelações que nos auxiliam, que nos mostram o caminho, que nos ajudam a cada dia a colocar em prática o teu ensinamento. Que possamos, cada dia mais, olhar para dentro de nós e humanizar, trazer essa verdade para o nosso mais íntimo, que isso possa nos transformar. Obrigada, meu Deus, e que assim seja. Que assim seja. Bom, queria agradecer a todos vocês. O Clóvis está dizendo aqui, muito bom, ótimo trabalho de vocês, e agradecer a presença, a participação, e pedir que Deus abençoe cada um de vocês, os lares aqui todos representados pela participação, pela presença de vocês nesse Evangelho no Lar. Todos os domingos, 9h30 da manhã, a gente está aqui para fazer esse mergulho no Evangelho, esse mergulho tão especial e tão importante para todos nós. Então, Célia está dizendo ali que assim seja, gratidão. Então, até domingo que vem, tenham uma semana muito abençoada, todos vocês. Um abraço, viu? Valeu.